Olá, família Paz. Vou lhe contar, já troquei de celular, estou há 5 minutos tentando entrar no ar e realmente não está dando certo. Mas agora vai funcionar. Olá, família Pax, ao vivo com vocês, gente. Troquei de aparelho, olha, 7 minutos tentando entrar no ar. Alexandre Garzelli, meu querido amigo, vai falar sobre misticismo, gnose e teosofia. Vamos lá colocar o Alexandre no ar para que a gente possa estar conversando nesta tarde de rolê aqui, entendeu? Superlisa segurando lá todas as tomadas, a torre totalmente apagada, vocês não têm noção. Ei, bem-vindo, tudo Tudo, bom? tudo bem? Mais para cima, mais para baixo? Não, tá ótimo, tá perfeito. Oh, então tá bom. Fica tranquila, porque celular, Carmen, é uma loucura. Outro dia eu estava numa live e meu celular superaqueceu. E quando eles ficam quentes demais, para tudo. Então, quer dizer, Gente, a gente vai aprender com essa tecnologia, olha, durante os próximos anos da nossa vida. Não tem jeito, fica tranquila. tudo bem, né? Ainda bem que o pessoal também tem paciência, você também. Eu Isso. nem quis te ligar, eu estava tentando entrar no ar de qualquer forma. Olha, a torre está toda apagada, olha isso. É, Mas vai ficar. Não quero nem olhar para ela, vou fingir que ela não existe. fica Nosso tranquila. querido Alexandre Garzelli, autor da Madras Editora, especialista em todas as ordens iniciáticas, ele que é palestrante, autor, estudioso de todas as energias, e é um grande místico. Ele vai estar falando sobre misticismo, gnose e teosofia. Vamos lá, Ale, antes que a Vamos lá. internet resolva Tranquilo. desaparecer. Minha imagem está muito escura ou a luz está boa? Você está vendo É bem? que Ó. a minha imagem, eu estou com outro celular e essa Ah, imagem é mais escura. então, pera um pouquinho, me dá um Eu tempinho que eu tô, só posso acender uma luzinha aqui, acho que vai melhorar. claro. Espera aí. Tá bom, legal. Olá, família Pax. Amanhã, terça-feira, eu estou aqui conversando com o Paulo Nunes. Paulo Nunes estava morando na Inglaterra, agora está no Brasil, descobriu a família Pax em 2020, nos acompanha e agora vai fazer parte da equipe de profissionais. Ele vai falar sobre a mesa multidimensional radiônica. Amanhã, terça-feira, às 5 da tarde, aqui no Instagram. Espero todos vocês para vocês conhecerem o trabalho do Paulo Nunes. Ele que é português, morava na Inglaterra, agora está aqui no Brasil. E Pronto. aí, Ale? Maravilha. Mais Então, tá luz bom. para a gente. Boa tarde, Carmen. Mais Boa tarde, luz. amigos da Pax. Boa tarde para todo mundo. E vamos trabalhar um pouquinho, que é bom, né? Claro, vamos embora. Vamos lá. Também adoro trabalhar. Justamente. Então, o tema de hoje, Carmen, eu estava pensando aqui antes da nossa live começar. Eu acho que a gente entrou numa nova série, meio sem perceber, onde a gente está explicando agora elementos básicos que as pessoas precisam, principalmente para quem está começando a se interessar em espiritualidade, ou até para quem já está há alguns anos caminhando. Nunca é demais a gente recordar alguns termos, algumas palavras, qual é o significado. Sim, Eu acho que isso ajuda todo mundo, tá? claro. E olha a Rita, né? Mandar um beijão para a Rita, que eu mandei uma mensagem para ela. Tô a postos aqui, ela me escreveu agora. Ale, já entrou? Já entrei. Beijo para a Rita, para toda a equipe Pax Universal aí, que são nossos anjos da tecnologia. Sem eles, É a verdade. gente estaria aí É, perdido, né? Com certeza. é. E A hoje, Rita, a Giovana e a Júlia, três anjinhos. justamente, três anjinhos, né? E hoje a gente vai falar sobre sismo, gnose e teosofia. São três palavras distintas. Para Uhum. quem não conhece, parecem até três caminhos diferentes, mas na verdade Uhum. eles têm pontos muito em comum. Vamos analisar a primeira palavra, que é misticismo. O que é Misticismo. o misticismo? Quando a gente diz aquela pessoa é uma mística, quando a gente adjetiva uma pessoa por este termo místico, mística, e é importante a gente falar sobre isso,
Porque o misticismo, ele é uma filosofia de vida. Misticismo não é algo tipo interruptor. Eu aperto o interruptor, agora eu estou místico. Aí eu saio daquele meu momento de práticas, de meditação, de oração, de cerimonial, de ritual, vou aí viver meu dia a dia, aperto o interruptor, agora eu não estou mais místico. Não. O misticismo é uma filosofia que tu leva para a tua vida. Então, é 24 horas por dia. Mas quando a gente fala em misticismo, é muito importante hoje em dia, como eu falei, ninguém se torna místico do dia para a noite. O Sim, misticismo é uma filosofia, ele é um estudo, demanda tempo, demanda conhecimento. E é muito importante hoje, para os amigos da Pax que estão nos ouvindo agora, se você vai para a internet e você vê as propostas de cursos místicos que tem, grupos de estudos místicos que tem, são incontáveis, são infinitas. É importante analisar, é sério, é confiável, tem base, tem procedência, porque é o desenvolvimento da evolução da tua consciência que está em jogo. Então, nós não podemos nos entregar, às vezes, em qualquer proposta, que muitas vezes depois, quando você vai ver, não era bem aquilo que prometia, não entrega aquilo que prometeu, e aí até a pessoa pode ficar um pouco atrapalhada na vida dela por conta de algumas propostas místicas aí. E a gente sabe, né, Carmen, que tem uma grande diferença entre o termo místico e o termo mistificação. Porque a sim, mistificação é um engano, né? A mistificação é um engodo e não é isso, na verdade, isso não tem nada a ver com misticismo, não. Então vamos analisar, em primeiro lugar, a palavra. Misticismo, o que é? O misticismo, ele é um estudo. Então já começa por aí. Ele é um estudo, mas estudo do quê? O que o misticismo estuda? Os elos naturais e universais que unem um ser humano à causa primeira de todas as coisas. Então, se você é um ser humano e você está envolvido com algum tipo de estudo que te uhum, une à causa primeira de todas as coisas, você é um místico, você é uma mística. Este estudo, ele se dá dentro das religiões, este estudo se dá dentro das filosofias de vida, este estudo se dá dentro das sociedades secretas. Então, se você é um religioso, se você é um devoto, você tem este questionar a tua relação com o Deus do teu coração e da tua compreensão, você é um místico por meio da tua via religiosa que você escolheu. Se você está envolvido com alguma filosofia de vida, aquelas filosofias, por exemplo, do Oriente, e tem várias, a proposta é o autoconhecimento, a proposta é a meditação, você também é um místico. Ou se você foi iniciado nas tradições esotéricas, rosacrucianismo, maçonaria, druidismo, enfim, as grandes tradições esotéricas, você também vai ter dentro das sociedades secretas um currículo muito bem ordenado de sim, conhecimento teórico e de práticas para que você realize o estudo que vai permitir com que você compreenda qual é a relação com essa causa primeira de todas as coisas. Então a gente definiu bem simples o que é o misticismo. Ele é um estudo,
pode se dar em três vias: religiosa, filosófica e iniciática, hermética, esotérica. Agora, qual é o objetivo do misticismo? Isso é extremamente importante. O objetivo do misticismo é um só: é levar o ser humano à experiência íntima com a causa primeira de todas as coisas. Traduzindo, é levar o ser humano à experiência íntima com Deus. Então, Uhum. este é o objetivo do misticismo. Não importa que nome você dê para a divindade. Um místico, ele quer um contato íntimo com o Deus do seu coração, com o Deus da sua compreensão. Agora, levar o ser humano a uma experiência íntima com Deus. De que forma? Aí que tem um ponto muito interessante. Sem o intermédio de nenhum tipo de crença ou de religião. Quer dizer, chega a um ponto em que, quando a pessoa começa, existe um intermediário entre a pessoa e Deus. Esse Uhum. intermediário provém conhecimentos, provém práticas, provém orientação. Isso é muito importante no início, mas tem um momento que o místico se desenvolve e aí ele não tem mais intermediário entre ele e a sua experiência divina. Ele contata diretamente a fonte. Então, este é o objetivo do misticismo, é o que objetiva. É direto, ter o contato direto com Deus, sem qualquer tipo de intermediário. É você com Deus. Então, isso é misticismo. Definição e qual é o objetivo. Agora, vamos passar para outra palavra de hoje: gnose. Bom, Hum. o que a gente sabe sobre a gnose? Existem movimentos, Carmen, no mundo que, evidentemente, alguns são extremamente sérios, que usam o termo gnose. Mas a primeira coisa que eu quero explicar é que gnose não é o nome de um movimento. Gnose não é o nome, tipo assim, de uma ordem. Gnose não é um local onde está escrito gnose, você entra lá. Aquilo é um movimento gnóstico. É um movimento que a proposta é a gnose. Não que aquele movimento seja a gnose. Então, o que é gnose? Uma palavra, vamos começar pela palavra, que tem origem grega. E essa palavra, traduzida para o português, ela quer dizer conhecimento. Uhum. Agora, quando nós falamos gnose, quer dizer conhecimento, não é, Carmen, quando a gente fala conhecimento hoje em dia, as pessoas começam a pensar numa linha cartesiana de conhecimento, numa linha racional. Algumas pessoas vão pensar: ah, então, é aquele conhecimento que eu tive no ensino médio, é aquele conhecimento que eu tenho na faculdade, é aquele conhecimento que eu tenho numa pós-graduação. Não. Isto que eu citei, o conhecimento que temos nas escolas do mundo, importantíssimo para a tua formação, claro, só que o conhecimento gnóstico, ele transcende a consciência objetiva. Ele transcende o raciocínio cartesiano. Ele transcende a razão puramente aplicada a resolver equações do mundo visível, por assim dizer. Gnose é a origem do conhecimento. Uhum. Gnose é como pensa numa fonte primordial. Vamos dar um exemplo. Pensa em um sol.
E deste Sol sai infinitos raios. Cada raio você lê um nome. Então, em um raio você lê cristianismo, no outro você lê budismo, no outro você vê islamismo, judaísmo, taoísmo, no outro você lê rosacrucianismo, maçonaria, templarismo, druidismo e por aí vai. E você também lê nesses raios desse sol o nome de artes, cultura, escultura, pintura, o nome de ciências, biologia, matemática, aritmética, geometria, física. Gnose é a origem primordial de toda a religião, toda a filosofia. Olá, família Pax. Gente, isso aqui tá muito estranho. Apagou toda a torre de novo. Eu tô ligando para o Alexandre para explicar que a gente foi desconectado. Ele saiu, deixa eu aguardar ele entrar aí. Eu tô aqui tentando a minha santa paciência. Ale, a gente voltou. Olha, tá funcionando, parece. Oh, God, eu sei. Congelamos porque a minha torre de internet parou. Agora eu tô no ar de novo, tô ao vivo. Entra lá, vamos continuar conversando. Estava falando sobre a gnose. Sim, pode voltar, eu estou no ar, eu estou ao vivo, eu não desliguei nada. Não, por gentileza, internet, você fica aí, cadê os anjinhos da Technology? Tá, ele está voltando, vamos lá. Gente, tecnologia, maravilhoso quando funciona. Quando não funciona, a gente tem paciência e espera funcionar, né? Porque não tem o que fazer, não é verdade? Se ajuda a título de informação, está tendo mega explosões solares ontem e hoje aqui. Pronto, o Alexandre Garzelli já entrou novamente. Vamos colocá-lo no ar para ele continuar o nosso maravilhoso bate-papo.
Ok, vamos lá, vamos aguardar. Querido Alexandre, Voltamos, deu voltamos, certo. voltamos, voltamos. Acontece, acontece. Olha, é por isso que eu fragmentei em três palavras. A parte um, falamos do misticismo, e agora Sim, estamos falando da gnose. E eu gnose. estava explicando que a gnose é como um sol que tem infinitos raios. Em Uhum, cada um desses incontáveis raios está escrito o nome de uma religião, de uma filosofia de vida, de uma ciência. Então, uhum. gnose é a fonte primordial de todo o conhecimento humano e até de conhecimentos que o humano ainda não tem acesso. Ainda, Sim, porque para acessar alguns conhecimentos, ele precisa evoluir a sua consciência, senão ele não claro, consegue claro, acessar. E qual claro. é o objetivo da gnose? Em primeiro lugar, como é chamada uma pessoa que pratica a gnose? Ela é chamada de gnóstica ou Uhum, gnóstico. Vem do termo grego digonoskos, ou dignóstico, que quer dizer conhecedor. E qual é o objetivo de um gnóstico? É ter uma epifania. Então, uhum. você vê, Carmen, como é diferente. O objetivo do misticismo é diferente, mas é igual. Porque o místico, ele quer uma experiência íntima com Deus do seu coração, da sua compreensão. O Sim. gnóstico, tudo que ele estuda, que ele pratica, que ele faz, as cerimônias, os rituais que ele realiza, ele quer ter uma epifania. Vamos dar exemplo de gnósticos na história da humanidade. Tem vários exemplos. Por exemplo, quando Moisés conversa com uma sarça ardente, aquilo é uma experiência epifânica. Mas como Moisés conseguiu aquilo? Por que Deus se Hum, manifesta numa sarça e o contata? Vamos analisar o passado de Moisés? Ele era iniciado nas escolas de mistérios do Egito Antigo e também, por uhum. ser judeu, ele conhecia o Merkabah, um termo que quer dizer carruagem de fogo, que é todo um sistema Sim. místico. Quando você pratica isso, vai ter uma hora que você vai receber uma luz que vem do alto, você vai ser contatado epifanicamente por altas instâncias. Uhum. É o que aconteceu com Moisés. Agora, um outro exemplo de gnóstico na história: Pitágoras. Também, bom, Pitágoras, inclusive grego, né? E a palavra gnose Sim. tem origem grega. Pitágoras também foi iniciado nas escolas de mistérios do Egito Antigo. Então ele fazia certas práticas, mas tem um momento que a epifania que ele recebe, ele compreende os padrões geométricos, matemáticos do universo. Então, olha que interessante, Uhum. Carmen. A epifania de Moisés veio para Moisés de uma forma. A epifania de Pitágoras veio para Pitágoras de outra forma. Então, o Moisés, ele tem aquele aspecto, né, mais de ser um dos patriarcas do judaísmo, ele tem aquele aspecto meio o peregrino, devoto, mestre orientador. O Pitágoras, ele já recebe a epifania, mas para ele vem na forma de uma geometria sagrada, de uma matemática que tem um momento que Pitágoras fala: neste universo, tudo é número, tudo é música, tudo é som. E aí ele Sim. funda a escola itálica, que é a escola pitagórica, para que outras pessoas possam perseguir essa epifania, mas por uma metodologia que, se funcionou para ele, então eu vou criar uma escola e os meus pitagóricos vão chegar às suas epifanias pessoais também, se praticarem a minha metodologia. Então, são dois exemplos de experiência epifânica. Terceiro exemplo, nosso querido mestre Jesus o Cristo. Uhum. O que a gente sabe antes da missão dele começar
ele estava envolvido com o quê? Ele fazia parte de algum estudo? Ele fazia parte de algum grupo? Ele teve contato com grupos gnósticos, com escolas de mistérios? Só para vocês saberem, antes dos 30 anos, é dito, né, na tradição cristã esotérica, que é um cristianismo mais primitivo, mais oculto, que Jesus vai 3 vezes para o Egito, antes dos 30 anos. E a questão é, o que ele foi fazer lá? Não, porque ele foi lá fazer o quê 3 vezes antes dos 30 anos? Quer dizer, com algo ele deve ter se envolvido. Mas não é apenas isso. Quando a gente pega a Bíblia, Cabe, tem uma pergunta, né? O que Jesus fez dos 13 aos 30 anos de idade? Você já ouviu as Pois é, pessoas perguntando isso? O que ele fez já. dos 13 aos 30 anos de idade? Né? A explicação é muito simples e eu vou, né, caso as pessoas não saibam, eu vou dar a explicação aqui agora, hoje. Jesus ele fazia parte de uma escola que era a Fraternidade Essênia. Na Fraternidade Essênia, você entrava muito jovem, com 12, com 13 anos de idade. E quando você ingressava nos essênios, eles viviam apartados do resto da sociedade. Viviam até em locais um pouco afastados, um pouco ermos, num regime, num sistema de mosteiro. E vocês conhecem mosteiro, vocês sabem que os monges ficam reclusos. Então é por isso Sim, que a gente não claro. vê muita coisa de Jesus nessa época, porque ele estava em um processo de formação. Agora, quando você vai analisar qual era o objetivo principal de um essênio, o principal era se tornar um templo. Então eles queriam se tornar um templo onde o Espírito Santo pudesse habitar. E a partir do momento que o essênio era habitado pelo Espírito Santo, ele podia curar com a imposição de mãos, ele tinha o dom de línguas, ele adquiria o dom visionário, alguns interferiam nas intempéries, no clima, nos elementos da natureza, e a gente sabe que Jesus ele fez tudo isso. Tudo isso. Verdade. Né? Então, é muito interessante porque Cristo, Jesus o Cristo, ele tem também os seus momentos epifânicos. Então, eu vou citar só esses 3 casos. Podia ficar falando de casos aqui a história inteira, mas já dá para entender, né? Moisés, Pitágoras e Jesus. Cada um teve a sua epifania. A gente pode até dizer que quando Jesus ele nasceu e ele é visitado por aqueles magos que vieram da Pérsia, o Melquior, o Baltazar e o Gaspar, para aqueles magos, o contato, né, com a luz do mundo que havia acabado de nascer, pode-se dizer que foi a experiência epifânica dos 3, porque aquilo Sim, pode ser considerado uma epifania. Tanto é, né, que 6 de janeiro, que é o dia de Reis, em alguns movimentos, em algumas tradições, a gente fala é o dia da Epifania, porque é a verdade. visita dos reis a Jesus é considerado um momento epifânico. Ah, então os magos, eu tenho dificuldade, cara, em falar rei mago. Sabia que eu tenho dificuldade de falar rei mago? Porque nas Bíblias mais antigas, a gente não tem a palavrinha rei. A gente tem só o termo mago. 3 magos vindos da Pérsia. Aí a Carlos, Uhum. amigos perguntariam, ué, mas então por que as pessoas falam rei mago? Tem aí uma explicação. Na época de Jesus, e Jesus ele vem de uma linhagem muito nobre, porque ele descende de Davi, ele descende de Salomão, então ele vem, né, de uma linhagem bem nobre. Na época de Jesus, os filhos das linhagens nobres, filhos de reis, filhos de nobres,
eram educados por magos, eram educados por sábios. Não que os magos eles fossem reis, mas como eles educavam filhos da realeza, filhos da nobreza, aí tem um momento em que se infunde essa ideia e aí junta os termos, rei, mago. Eles eram magos que educavam a nobreza, que educavam Uhum. os filhos da realeza. Não que o mago ele fosse um rei, né? Então é só uma explicaçãozinha, e como a Cami me conhece há muitos anos, desde aquelas épocas, né? Ela sabe que eu lido com textos antigos, apócrifos, né? Por Sim. isso que nós falamos 3 magos vindos da Pérsia, Melquior, Uhum. Baltazar e Gaspar, né? Então, estamos aí entendendo que estes magos eram gnósticos, Jesus o Cristo era gnóstico, Pitágoras era gnóstico, Moisés também pode ser considerado um gnóstico. Sim, agora você congelou. Moisés também era considerado gnóstico. Anjinhos da Technology, please. A minha torre está toda acesa agora. Vamos lá, Alexandre, aqui agora. Bom, família Pax, eu desejo que vocês estejam me ouvindo. Eu não sei a hora que o Alexandre vai continuar falando, mas para os mestres da Fraternidade Branca Universal, o bem-amado Mestre Jesus o Cristo, dos 13 aos 30 anos, esteve justamente no Egito, no templo de Luxor, do mestre Serapis Bey, Luxor e Karnak, aprendendo a ascensionar, a técnica da ascensão. Olha só que maravilha, né? Essa é a energia, que é justamente onde o grupo da Pax vai estar na próxima semana, orando. Então, vamos aguardar aqui o querido Alexandre, para que ele possa dar continuidade ao nosso bate-papo, que a gente não desiste. Muito bem, bem-vindo! A gente vai assim hoje, a gente é brasileiro e não desiste Yes. nunca. Nunca. E eu estava ouvindo a Carmen Moisés era falar. agnóstico. Gi, eu estava ouvindo você, Carmen, porque Tá? para tudo, mas eu continuo te ouvindo. Aí eu saio e eu volto. Você falando o que Jesus foi fazer no Egito, aonde É, ele teve acesso à fraternidade de Luxor, Serapis Bey, que ela exatamente. guardava, né? Ela guardava os mistérios da ascensão, a ciência da ressurreição, e isso é uma coisa muito Sim. séria. E correto, né? Gratidão aí por você segurar a onda enquanto esses doentes travessos da tecnologia ficam Imagina, aprontando com a gente. estamos Tá bom. juntos aí pro plano Então, espiritual. perfeito. É interessante porque essas epifanias, elas vêm de maneira diferente para cada gnóstico. Agora, na gnose, tem algo que é muito interessante. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui usando eu e a Carmen. Vamos colocar assim: nós dois somos gnósticos. E aí a Carmen pratica uma série de exercícios e tem um momento que ela tem uma epifania. Algo acontece, ela vê, ela ouve, ela é tocada. E ela chega para mim e fala: Ale, eu fiz tal exercício, apareceu um ser e me entregou uma chave de mistério. Eu ouço, respeito, afinal é minha irmã gnóstica, só que assim, eu acredito que a Carmen teve a epifania, eu creio nela, ela foi tocada, ela teve a epifania, mas a epifania dela eu ainda não tive, eu ainda não passei. Então, o que eu posso fazer é, Carmen, qual foi o exercício que você usou? Qual foi a prática que você fez? Passa a prática para mim, que eu quero fazer a prática, eu pego, vou lá e começo a fazer a prática. Pode ser que o mesmo ser que a Carmen contatou, ele venha falar comigo. Ou então pode ser que venha um outro ser totalmente diferente, ou até pode ser que nem venha um ser, aconteça uma outra coisa. Sim, Isso que é interessante na gnose. Cada um recebe a epifania de acordo com o seu grau de consciência evolutiva. Pode ser a mesma experiência ou pode ser outra.
Mas o bonito é que os gnósticos têm respeito uns entre os outros. Então, o gnóstico nunca vai virar para o outro, quando o outro vier contar uma experiência, e falar: ah, não, isso não é verdade. Ah, não, isso não aconteceu. Não. Eu acredito na minha irmã, eu acredito no meu irmão, que ele contatou e ele foi contatado. Sim, Eu que agora procure o meu contato. Eu que agora procure a claro, minha experiência. Eu que agora faça o meu claro, caminho. Então, na claro. gnose, as coisas se dão dessa maneira. E a última palavrinha de hoje. Falamos de misticismo, falamos de gnose e vamos falar agora da teosofia, que Teosofia. ela foi erigida por Helena Petrovna Blavatsky no ano de 1875, que é um tempo, é uma época daquelas grandes sociedades secretas europeias. Então é um Sim, tempo que você fala de um Eliphas Levi, você fala da Blavatsky, você fala da John Fortune, você fala do polêmico Crowley, você fala da Golden Dawn, você fala daqueles grandes ocultistas, séculos 18, 19, né? E a Blavatsky, ela tem um momento que, por causa das viagens que ela fez no Oriente, ela entra em contato com a sabedoria das eras, ou a hum, sabedoria das idades, que a gente pode chamar o itinerário de Ió, que é o itinerário de Ísis a Osíris. Ela entra em contato com uma doutrina subterrânea, oculta, que ao longo da história da humanidade vem sendo guardado, protegido dos olhares profanos, até para que não usem essa sabedoria para o mal. Porque a gente claro. sabe que quando essa sabedoria cai nas mãos do mal, né, Carmen? A gente sabe o que acontece, né? Não é Pois algo é. muito bom. Então, a Blavatsky, ela é contatada por marras, ela é contatada por Mahatmas, que lhe passam metodologias para que ela acesse os planos superiores. Ela acessa, ela funda a Sociedade Teosófica, e aí o que fala a teosofia? A teosofia é a síntese da Uhum. religião, da ciência, da cultura, da filosofia. Olha, Carmen, como é parecido com a gnose. A gnose é a fonte original de qualquer forma de conhecimento, já conhecido ou que o humano conhecerá quando elevar a sua consciência. E a sociedade teosófica, ela fala em comunhão universal, ela fala em um tipo de sociedade sem essas diferenças bobas que temos hoje, preconceitos bobos que temos hoje, e que não leva ninguém a lugar nenhum, de Uhum. credo, de raça, partidarismos, tudo isso é uma perda de tempo. E lá em Concordo. 1875, a Blavatsky, uma mulher, imaginem como ela foi perseguida quando ela já pregava uma sociedade mais esclarecida, livre desses preconceitos bobos todos, que não levam ninguém a lugar nenhum. É. Então, o teósofo, ele estuda a doutrina secreta. A Uhum. doutrina secreta é a síntese de todas, vou falar até no plural, de todas religiões, ciências, expressões culturais, formas de conhecimento, o que também envolve o hermetismo, o esoterismo, as ciências ocultas. Sim. Então é interessante, teosofia ou teosofia. Sofia é a sabedoria. Tel Uhum. é Deus. Sabedoria divina. Então é muito interessante, porque quando a gente pensa na palavra misticismo, os místicos querem
experiência íntima com Deus do seu coração, da sua compreensão. Quando a gente olha para os gnósticos que procuram sua epifania, quando você olha para o teósofo, que ele estuda, ele é um guardião da doutrina secreta, que é a síntese desse conhecimento universal, você entende. São grupos com nomes diferentes, devem ter formas diferentes, mas todos estão procurando exatamente a mesma coisa. A mesma coisa, é verdade. O que faz com que exista uma palavra linda chamada respeito. Sim. Porque se você é um místico, se você é um gnóstico, se você é um teósofo, você nunca criticará ou falará mal da religião do seu próximo, da filosofia de vida que a pessoa está envolvida, ou da tradição hermética, esotérica, iniciática que ela foi iniciada. Porque você, como místico, como gnóstico, como teósofo, você entende que todos os caminhos levam a Deus. Por quê? Todos os caminhos são oriundos do Deus emanador. São oriundos do Deus do nosso coração e da nossa compreensão. E as pessoas perguntam, por que existem tantas religiões no mundo? Por que existem tantas filosofias de vida no mundo? Por que existem tantas sociedades secretas no mundo? E a resposta é muito simples. Esta diversidade é porque o Deus do nosso coração e da nossa compreensão é extremamente sábio, e ele sabe que cada um dos seus filhos e filhas está num nível diferente de consciência. Então, às vezes, o que uma pessoa compreende na Igreja Católica, uma outra pessoa compreende melhor no kardecismo. O que uma pessoa compreende no kardecismo, uma terceira pessoa compreende melhor no budismo. O que a terceira pessoa compreende bem no budismo, uma quarta pessoa compreende melhor no rosacrucianismo. Perdão. E todas estas linhas são válidas. Agora, a única coisa que não é válida é você achar que o teu caminho, que a tua visão, que a tua filosofia, que a tua religião, que o teu postulado científico é o único correto, é a verdade suprema. Não. Sim. A verdade suprema, ela engloba toda essa diversidade de caminhos de busca espiritual. Então, entenda que quando você olha para um outro caminho e você o critica, você não está sendo nem místico, nem gnóstico, muito menos teósofo. Porque nós entendemos que todos os caminhos levam a Deus, porque todos são oriundos de Deus, são sagrados, merecem respeito e percorridos num determinado momento, e o tempo para cada um é diferente, levam o ser humano não apenas a uma experiência epifânica ou a compreensão da doutrina secreta ou a experiência íntima com Deus. É algo maior. Esses caminhos levam o ser humano a se reintegrar ao Deus do nosso coração e da nossa compreensão, porque a nossa origem é divina. Você é uma centelha divina, uma partícula de Deus. Você, na divina e poderosa presença de Deus em ti, o eu sou, pratica a presença eu sou todos os dias.
ela, depois de um certo tempo, faz tua consciência evoluir a um certo ponto que permite você compreender qualquer religião, qualquer filosofia, qualquer tradição esotérica. Então, Sim. é um resuminho do que Bem a escrevi. gente gostaria de falar hoje, né? Adorei, apesar de todas as intempéries aí com os anjinhos da internet, que ainda bem que eles estavam a postos, né? Deixaram a gente, pelo menos, Sim. compartilhar a mensagem de forma apropriada. Olha aí, família Pax, estou conversando com o nosso querido Alexandre Garzelli, que está com a gente na Pax há 30 anos, que é autor da Madras, entende tudo sobre a energia das ordens iniciáticas, e hoje nos brindou falando sobre misticismo, gnose e teosofia. Amanhã eu estou aqui com o Paulo Nunes, que é português, morava na Inglaterra, acabou de chegar no Brasil, novo terapeuta da Pax e profissional nosso, que está se unindo à família Pax de uma forma mais forte, né, nessa nova fase. Amanhã ele fala sobre a mesa multidimensional radiônica. Espero todos vocês. Ale, você tem 7 minutos, 7 minutos? viu? Vi Ainda sete. sobrou tempo. Ainda sobrou tempo com interrupção. Cara, a gente vai ter que meditar, porque é o que eu falo, são os intempéries da tecnologia, e como você falou, a gente agradece muito as pessoas que nos ouvem, porque todo mundo entende. Quando para, é Sim, porque aconteceu alguma coisa, isso pode acontecer com todo é, mundo, não tem jeito. claro. Mas esses 7 minutinhos, né, que devem ser 6 agora, é muito curioso o número 7 na Pax Universal, porque na hora vem na nossa cabeça, né? Os Chohans, os senhores, os mestres dos 7 raios, né? E é Sim. muito interessante que, bem rapidamente, o Mestre Moria, ele oferece a epifania para que você entenda o que é a real vontade, o real propósito de Deus. Senhor Lanto, ele faz a gente apontar, pretear a iluminação. Rovena nos ensina que o amor incondicional é uma das maiores, se não a maior sabedoria. Quem ama é sábio. Quem pratica qualquer tipo de divisão ou guerra, desculpem a palavra, é um tolo, né? O mestre Serapis Bey, a gnose dele tem a ver com ascensão. Mas como chegamos à ascensão? Por meio da disciplina, por meio da concentração, por meio do foco. Sabemos que no quarto raio, como as coisas precisam ser bem direcionadas, né? E Hilarion, ele traz a epifania para nós, a gnose para nós, da verdade e da cura. Então, lida com a verdade. Eu sei que o mundo hoje está muito maluco. A gente olha para fora, só vê mentira, só vê balbúrdia, só vê conturbação. Olha para o teu interior. A verdade está dentro de ti. E quando você se Uhum. alinha com a verdade, você é saudável. Você pode se autocurar e curar o próximo. Porque ninguém Verdade. cura o outro baseado em mentira. Ninguém cura o outro olhando para um mundo que, na verdade, gente, não é real. Esse mundo fenomênico que a gente vê ao nosso redor é um reflexo de instâncias muito superiores. E se nós queremos mudar o mundo fenomênico, nós temos que trabalhar em uníssono com os mundos superiores e os seres que habitam esses reinos. Aí nos Claro. trata, mestra nada, a gnose do serviço prestado ao próximo. Eu posso ter uma experiência epifânica fazendo uma sopa para alguém, cuidando de um doente, cuidando de uma criança, dando atenção. Quando eu me coloco para servir o próximo, é um dos caminhos para que eu comece a ser contatado por anjos, porque talvez eu esteja agindo como um anjo pelo meu irmão, pela minha irmã, e o mundo precisa muito hoje de anjos. Sim. Nada nos traz a paz, nada nos traz o serviço ao próximo. E, acima de tudo, ela nos traz a humildade, o silêncio. E Saint-Germain é a epifania, é a gnose da alquimia, da Sim. transmutação, do negativo no positivo, porque, em verdade, nossa essência é positiva. O ser humano ele não é negativo. Saint Germain nos fala
da manifestação dos milagres e dos dons, eu vou dizer agora no finalzinho que está acabando uma coisa muito séria para todo mundo que está nos ouvindo. Milagre, dom, alterar a realidade, gente, isso não é coisa só de santos, não. Com todo respeito, claro, a eles. Isso não é coisa só de magos, não. Isso é algo que você deve fazer na sua vida. Você deve promover a alteração da realidade, a magia. Você deve promover o milagre, porque você precisa entender que você é um milagre. E como a Sim. Carmen, ela reconhece muito bem essa frase, se milagres não estão ocorrendo na nossa vida, algo está errado. Porque É o verdade. natural é a manifestação de milagres na nossa vida. E eu vou dar uma dica para vocês. Tem uma amiga minha, chamada Carmen Balesteiro, que trabalha com o curso em milagres, e eu sugeriria, olha, quem ainda não fez, faça, porque essa minha amiga, ela é top 10, é Imagina. fantástica. Façam que vocês vão gostar. É Imagina, uma vamos lá, brincadeira com muito amor, um vamos carinho que você manifestar. merece. É isso aí. Tá bom, Imagina. era isso. Obrigada, Lé. Gratidão, gratidão, família Pax. Muitos milagres no nosso caminho aí. Saúde acima de tudo, né? Física, mental e emocional. Até a próxima semana, se Deus quiser. Beijo no Obrigado. coração, gratidão. Namastê, família Pax. Namastê. Tchau, tchau.